quando eu tinha cabelo, mais que o Clodomir. Ela era a minha inspiração de cristão. Eu não tive pai, meu pai morreu quando eu tinha 3 meses. Meu pai pregava o evangelho. Meu pai ajudou muita gente, mas eu não pude conhecê-lo, mas eu conheci a minha irmã. Inspiração de fé. Minha mãe orava por mim, meus irmãos oravam por mim, mas ela, poxa, ela me incentivava. E nesta noite, o tema que eu coloquei é exatamente o que é urgente e o que é importante para você. O que realmente é urgente para você e o que é importante. Nós temos que refletir sobre isso. Tem um empresário no final da vida, ele escreveu um livro exatamente, se eu soubesse, se eu soubesse, eu comeria mais um pão com ovo com a minha mãe. Se eu soubesse, eu não ia querer que aquele culto do lar acabasse com a minha família. Eu ia continuar o culto no lar, ia continuar naquela comunhão. Se eu soubesse que um dia cada um ia para um lugar, ia casar. Se eu soubesse, se eu tirasse um tempinho para visitar minha irmã, como eu fiz ontem. Quão gostoso foi aquele tempo. Aqui tem um empresário que ele escreve um livro, se eu soubesse. Ele dá conselho para ele mesmo, quando ele era novo, se ele fosse novo. E ele faz exatamente, ele é um CEO, ele fica 30 dias, propositalmente, sem abrir o e-mail. Imagina o bispo Cacá sem abrir o e-mail 30 dias. Ele depende, ele trabalha para isso. E esse empresário, ele ficou 30 dias, e depois de 30 dias, ele abriu o e-mail e 80% de tudo que estava lá, de todos os problemas, se resolveram sozinhos. Não precisaria dele. Um cuidado com o que é urgente pode te roubar daquilo que é importante. O que é urgente te consome no agora e te tira o tempo daquilo que é importante, do que de fato faz falta, como a saúde, como o casamento, como os filhos, como os pais, que às vezes dá saudade, daquela bronquinha, daquele puxão de orelha, menino, daquela havaiana que é um drone, que ela jogava para cá e acertava a linha em você. Eu acho que o Espírito Santo guiava, era certeiro, mas era uma repreensão com amor. Você apanhava sabendo que errou, mas era com amor, porque a mãe, o pai quer ver o filho bem. Era necessário. E como nessa noite, como você lidar com os seus sonhos, como você lidar com aquilo que realmente é importante. Quando Marta vai para a cozinha, ela está envolvida com o que é urgente, o que tem que fazer. Agora, quando Maria vai aos pés de Jesus, ela está envolvida com aquilo que é importante. A presença é importante. Ontem, para mim, estar com a minha irmã foi muito importante, porque eu pude ser irmão dela, pude gastar meu tempo com ela e pude orar por ela. Conversei com os irmãos aqui, aconteceu essa conversa 3 vezes com a minha irmã, quando eu tinha cabelo, quando minha mãe morreu e ontem. E se eu te falar, foi maravilhoso. A feijoada, o bolo e a pipoca, e o tempo com os meus sobrinhos. Esse tempo não tem mais como me roubar, eu ganhei. Foi precioso para mim. Só que
nunca mais você irá voltar, às vezes, para o ciclo anterior. Às vezes o inimigo pode até montar um cenário do que nada mudou, do que sua vida não mudou, mas isso não é verdade. Verdade é a palavra, o que ela diz de você, e tudo que você precisa está naquilo que a palavra diz ao teu respeito. E você não é aquilo que as pessoas dizem que você é o que a palavra diz, e você é filho, você é filha de Deus. Às vezes as pessoas nos diminuem, às vezes você mesmo se diminui, mas você tem acesso livre com Ele, através de Cristo Jesus. Só que tem muitas pessoas que não conseguem vencer a inconstância. A fé não é um sentimento, se eu sentir eu faço. A fé é se eu sentir eu faço, se eu não sentir eu também faço. Porque você acredita, é um sinal de obediência à palavra. Não importa o seu cenário, não importa como você está hoje. Às vezes o seu deserto não define quem você é. Só que nós não podemos ficar inconstante e montar um CEP, Deserto Church. Não, Deus mandou você andar. Deserto foi para você passar, para você vencer. E quando chegar em Canaã, tem gigantes para você derrubar, porque a terra é sua, Ele te deu. Uma vez que sua mente tem acesso a algo, você sabia que ela dilata? É impossível que a sua mente volte ao estado original. Por isso que a palavra fala para nós nos transformar a nossa mente. Em Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, para que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um vosso culto racional. E não vos conformei com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. É uma metanoia, é uma transformação de mente. É isso que Deus quer. E quando você transforma, você não volta à origem, porque ela é dilatada e é impossível que a mente volte de novo ao seu estado original. Comprovado até pela física, pelo que disse Albert Einstein, você vai viver um nível de expansão intelectual, espiritual, como o Espírito que governa a sua alma. Vai te levar a um nível de preparo emocional, alinhamento com o céu e a terra, com a vontade de Deus na sua vida. E nunca mais você voltará ao ciclo anterior, pois será um novo tempo, uma nova história, e você irá viver coisas que ainda não viveu, coisas que ainda você não sentiu, coisas ainda que não chegou aos seus olhos, os ouvidos não ouviu e nem chegou no coração. Algo novo, algo especial, não do passado, mas algo de hoje. Olha para a pessoa que está do teu lado. Quem tem namorado olha rapidinho, né? Quem está solteiro pode olhar também. Eu quero te dizer nessa noite, o Rei te chamou. O Rei te chamou nessa noite. Aquele que trouxe sua palavra, a Bíblia, abra em 2 Samuel 9:1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1.
o tema dessa noite: o que é urgente e o que é importante. Segundo livro Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a que eu possa mostrar bondade, por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Até aqui, amados. Eu imagino o rei Davi, um guerreiro nato, um guerreiro de Deus, que tinha sempre o desejo de conquistar a Deus, por Deus e para Deus as coisas. Só que ele acordou num dia, como minha esposa acorda de manhã, e eu imaginei ele tomando café e pensando na vida: poxa, será que tem alguém que eu possa mostrar a bondade de Deus? Não havia guerra naquele momento, não tinha que derrubar gigante, não tinha que lutar. Eu imaginei ele tomando café: poxa, tem alguém? Sabe, você reflete de manhã no dia: tem alguém para me fazer uma bondade? Eu imagino, sabe aqueles irmãos que te chama para tomar café e nunca te convida? Esses dias eu e o Bispo ouviu algo muito engraçado, porque você fala: olha para aquele teu irmão, vamos tomar café, e ele nunca te chama para tomar café. Já passou isso? Eu já passo isso com alguém comigo para comer pizza, ninguém me chama. Eu falo que amo, pessoal, amém. Mas sabe aquele irmão que você chama para tomar café e ele nunca te chama? Eu tenho uma coisa para dizer nessa noite: sem café é impossível agradar a Deus, ou a mim, quer dizer. Na verdade, é impossível agradar a Deus sem fé. E quando a gente fala café, é um lugar de intimidade, um lugar de estar junto, um lugar de estar na mesa, um lugar de relacionamento. Agora, nesse texto aqui, quando Davi, ele fala, eu imagino ele tomando café realmente no palácio, um guerreiro, mas também ele quer mostrar a bondade de Deus. E aqui no capítulo 9, versículo 1, ele fala: certa ocasião Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade, por causa da minha amizade com Jonathan? E o que significa bondade no hebraico? A palavra no hebraico, o bispo sabe falar melhor que eu, o que é chesed? Bondade é chesed, bondade, misericórdia. É uma das mais ricas e profundas do Antigo Testamento. Ela descreve o amor de Deus, a sua bondade, misericórdia e o propósito da aliança em relação ao seu povo. Nessas poucas passagens, vemos que a demonstração da grande benevolência e da bondade do Gesed de Deus. E para entrarmos nessa história, Davi havia feito uma promessa a Jonatas. Em 1 Samuel 24, 20, diz que o próprio Jonathan, ele fala: agora tenho certeza de que você será rei, e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jura-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes, e nem fará o nome
desaparecer da família do meu pai. Davi tinha feito uma promessa para Jonatas, e essa promessa ele lembra no capítulo 9. E nessa época, nas épocas, era muito comum, quando alguém virava rei, você eliminava os parentes do rei anterior, até para eles não se levantarem contra ele, não reivindicar ou ter alguma vingança. Só que ele tinha feito uma promessa para Jonathan, e ele lembra dessa promessa. E nesse dia de café, Davi lembra da promessa e da bondade, da sua misericórdia, e o propósito da aliança com Jonatas, e lembra da promessa. E no versículo 1 do capítulo 9, ele fala: resta ainda alguém para que use eu de bondade, para que eu use da misericórdia. E no versículo 3, Davi pergunta a Ziba, perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas. Só que repara, ele lembra do filho, só que fala que é aleijado dos pés. Quando eu li isso, a primeira parte eu achei top. Ele lembra do filho, só que a segunda ele colocou um olhar ruim. Existe um filho, mas é aleijado dos dois pés. Ele olha praticamente e fala: ele é inútil, ele está aleijado dos ambos os pés. Ele mostra o defeito, a deficiência. Ele diz que ele é aleijado. E eu imagino Davi lembrando de quando ele era mais novo, de quando Deus pegava Davi, o poder de Deus. Eu imagino o rei lembrando da época que ele tirava a ovelha da boca do leão. Eu imagino da época que Davi lembrava que ele olhava para o urso e solta a ovelha do meu pai. Ele cuidava das coisas de Deus, ele cuidava com amor. Imagina ele gritando: solta, solta a ovelha do meu pai. Agora imagina, Davi ouve aquilo ali, mas olha com o olhar de Deus. Davi olha, ele falando que é aleijado, ele falando que não anda, ele falando os defeitos. Eu não sei como você entrou aqui, se você entrou bem, se entrou com problemas, se entrou ruim, se algum problema você entrou, mas eu quero te dizer algo. Como Davi, Deus também olha para você hoje. Davi, ele não quis saber como Mefibosete ficou aleijado. Davi não quis saber quem errou, qual era o estado físico de Mefibosete. Ele não ligou o que Ziba disse. Mefibosete, se fosse o tempo de hoje, ele é PCD, pessoa com deficiência. Ele está escrito em Samuel 9, 4 ou 5, ele apenas falou isso: aonde está? Ele não perguntou como está, ele falou: aonde está? E ele perguntou assim: onde está? E ele falou: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, Lodebar era uma cidade localizada numa região de Gileade, no reino de Israel. O nome Lodebar significa sem pasto, ou sem comunicação. Era um lugar árido e desolado, onde não havia recursos naturais. Se nós compararmos hoje conosco, quantos nós estamos às vezes ou passamos por isso? Estamos em lugares que não era para estarmos. Às vezes por algum erro,
algum caminho errado, alguma circunstância que nos machucou. Só que também, como o primeiro Adão pecou, ficamos também aleijados pelo pecado. Mas também como o segundo Adão, nós reconciliamos através de Jesus. Em Romanos 5,12, ele fala que Jesus, considerado como o segundo Adão, uma comparação com o primeiro, todavia ressaltado que ambos se encontram no mesmo nível, um no pecado e outro na graça, mas não se mantém no mesmo nível, como se fosse dois pratos, ou duas balanças, ou duas medidas. Em Romanos 5,14 fala que todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era do tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. No versículo 17 fala que se pela transgressão de um só a morte reinou sobre meio deles, muito mais aquele que recebeu de Deus a imenção e a provisão da graça, da dádiva, da justiça reinaram em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E a lei foi introduzida para o que transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou da morte, também a graça reine pela justiça, para que conceda a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na época de Davi, e hoje na nossa época, na mesa com Jesus, todos nós somos iguais, todos nós somos filhos. Em 2 Samuel 11, Ziba diz: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E nessa noite, pela palavra, ele te chama também. Você pode pensar que fosse apenas um convite nesta noite. Ele não quis saber da sua deficiência, ele não quis saber do CID, do PCD, qual o seu problema. Ele apenas mandou te chamar para você passar, para você entrar e comer na mesa do Senhor, do Rei. Ele mandou te chamar para cumprir uma promessa que pode ter feito por seus pais, pode ter sido feito pela sua mãe, ou por uma irmã do ciclo de oração, mas Ele tem uma promessa para se cumprir sobre a tua vida. E nessa noite Ele pergunta: onde está? E Ele te achou nessa noite, Ele te achou para fazer um convite, exatamente para você se assentar à mesa, para estar junto dEle. Quando você chega com Cristo Jesus, você já não tem mais nada que é precioso, pois você foi encontrado por Ele. E tudo que você achava que era bom, tudo que você achava que tinha valor, não tem mais valor, porque uma vez que Ele colocou os olhos em você, nada mais te satisfaz, nada mais te completa se não está com Ele.
Tem um louvor que fala que eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado por quem? Por Ele. E o que antes era lucro, agora não tem mais valor, porque fui encontrado. Nessa noite você foi encontrado. Na palavra, Mefibosete, ele foi encontrado. Tinha uma promessa, ele foi encontrado. E foi um convite do rei para comer na mesa. E nessa noite, Jesus também te encontrou e te convidou para comer na mesa, para estar mais perto, um lugar de relacionamento, um lugar de intimidade. O que Ele está dizendo nesta noite? Ele te achou, e eu tenho algo de Deus para te dizer. O rei mandou te chamar. Ele está te dizendo: eu não quero saber a sua condição natural, eu não quero que você, qual o seu problema, eu só quero que você sente na mesa, porque Ele tem uma promessa. Eu venho te chamar para você ter um encontro com o rei Davi não, o rei Jesus. O rei Jesus. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a sua história, mas a tragédia não pode mudar o seu trajetório. A tragédia não pode mudar o seu trajeto, aquilo que Deus prometeu. Como eu conversei com a minha irmã, passamos boas e poucas. Lembrei de um dos filhos que a gente e minha esposa perdeu, que não conhecemos, porque foi nas trompas. Lembrei que chorei, angustiosamente chorei no carro, e falava com Deus: Deus, eu não conheci esse bebê, eu não sei se era menino ou menina. Deus, eu nunca vou ser chamado de pai por ele. E sabe o que Deus falou comigo no carro, eu tremendo, chorando: filho, se você chora por alguém que você nunca viu, nunca ouviu, imagina quantos estão morrendo sem ouvir a minha palavra. Eu olhei assim: tu és cirúrgico. Fiquei de luto 3 meses. 3 meses depois, minha filha veio. 3 meses depois, fecundou. 1 ano depois, aliás, 9 meses depois, ela operou do coração. 3 meses depois, a segunda cirurgia do coração. Hoje, quem olha ela aqui brincando, dançando, fala: essa menina tem mais saúde que os pais. E é verdade, porque ela é mais que uma vencedora. E foi para as orações de vocês, aqueles que estavam perto, que lutaram conosco na UTI, que oraram por nós, para nós estarmos de pé. Então a tragédia às vezes não pode mudar o seu trajetório, aquilo que Deus prometeu para você, porque Deus tem um lugar na mesa para você. Deus tem um lugar de intimidade, tem um projeto para você. A resposta que Deus me deu: você pode ficar na tragédia, ou você pode abençoar vidas, curar vidas. Quem olha para o bispo Cacá, a pastora Camila, pensa que são de ferro, mas quantas pessoas, no meio da tragédia deles, eles curou. Quantas pessoas, mesmo doendo dentro deles, eles mudaram a história. Quantas pessoas ainda hoje, pela vida deles, Deus faz mover, Deus faz mudar histórias, e faz muitas pessoas olharem para eles: eles conseguiram. Não é fácil, dói, mas você tem que continuar na trajetória, porque Deus vai te usar exatamente aonde
você sobreviveu. E só sobrevive quem tem raízes. Quem ouve o testemunho deles sabe que eles têm raízes. Quem sabe a história deles sabe que estão aqui por Deus. Um filho que eu nunca conheci, eu explodi. Imagina ter 10 anos. Mas com 10 anos atingiu tanta gente no enterro. Nunca vi um enterro tão movimentado, tão glorioso. Um dos melhores velórios que eu já fui. Teve louvores, teve pregação, teve reconciliação. Cara, mais de 400 pessoas. E a tragédia mudou vidas. E através deles continua mudando vidas. Porque eles decidiram sentar na mesa com o rei. Porque Lodebar não pertence mais a ninguém, nem a Mefibosete, e nem a você. Mas a mesa do rei te pertence. E ele te chama para sentar na mesa do rei. A resposta de Davi a Mefibosete: você irá comer na minha mesa. E a resposta de Jesus para você hoje: você irá comer na mesa e será tratado como filho, filho do rei. A natureza de Mefibosete não mudou, mas a honra, a sua dignidade foi restaurada, e ele vai comer na mesa do rei todos os dias. Todos os dias. E eu quero te dizer hoje, pela graça, você tem acesso ao rei, você tem acesso à mesa, você tem acesso à presença do Senhor. Às vezes nós estamos em Lodebar, às vezes nós estamos perdidos, mas Ele mandou te chamar para comer à mesa, num lugar de fortaleza, num lugar de honra, num lugar de poder, e principal, no lugar da presença que Ele está. Quando Jesus está, não há dor. Quando Jesus está, não há fome. Quando Jesus está, mais nada importa, porque você já tem tudo que é Ele. Só Ele satisfaz. A história de Davi com Mefibosete, a história de Jesus com a humanidade. Em Davi, para Mefibosete, em 2 Samuel 9,7, diz assim: não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai, e vou devolver todas as terras que pertencia ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. E Jesus fala conosco em João 3,15, para que todos aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, aliás, traduzindo, porque Deus amou você. Porque Deus amou você, Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por Ele. Em Romanos 8,15 diz que: pois você não receberá o espírito que os escravizei para novamente temer, mas receberam o espírito que adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus é co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considere que o nosso sofrimento atuais não pode se comparar com a glória que em nós será revelada. E no versículo 19 diz: a natureza, criatura, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que é urgente para você? O que é importante?
O que é urgente, o que é importante para você nessa noite? Eu não sei como você foi a sua primeira conversão, quando você aceitou Jesus, o que Ele falou com você. Mas eu lembro de um hino que marcou a minha vida. Ele falava assim: eu ouvi falar do amor e da paz que transmitia, e saía ao teu encontro de noite em noite e dia. O meu grito era oculto, só eu mesmo que ouvia, mas eu gritava: aonde é que está Jesus? Aonde é que está Jesus? E um dia eu recebi a resposta, e foi: eu estou aqui. Por todo esse tempo eu estive tão perto, você me procurava, mas aqui eu estava todos os dias. Quando eu tive esse encontro, quando eu bebi desta água, eu não parei mais, porque eu sabia de onde Ele me tirou, eu sabia o que Ele queria de mim, e principalmente, que aquele dia, eu tive um lugar na mesa, e todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu poderia experimentar falar com Ele, eu podia experimentar contar os meus problemas para Ele, eu podia experimentar perguntar para Ele: fala, Senhor, fala, porque eu preciso te ouvir, fala que eu preciso te ouvir. E às vezes Ele te fala de tantas formas. Um dia mais difícil da minha vida, eu não conseguia ouvir nada, eu falava: Senhor, fala comigo. Batendo assim, e uma árvore balançando, os passarinhos cantando. Eu não sei te dizer se foi com uma voz do Cid Moreira, ou a voz do bispo, mas foi uma voz que eu sabia que era Ele, e falava assim comigo: se eu cuido dos passarinhos, imagina de você, que é minha imagem. E naquele dia eu não queria sair do lugar. O irmão mandou: Flávio, vem aqui, tem um culto no lar aqui. Eu falei: não, eu não tenho nada para falar. E aí Deus falou para mim: você não tem, mas eu tenho, vai. E às vezes nós somos assim, a gente não tem nada para falar realmente. E aquela tarde ali, começo de noite, eu fui. E sabe onde eu fiquei? No cantinho, se escondendo. Só que quando Deus te chama, Ele não põe no cantinho. Quando Deus quer te usar, Ele não põe no cantinho. Do cantinho me colocaram do lado me colocaram no meio, do meio eu sentei do lado do pastor. E lembro que ele falou que ele tinha algo para falar. E quando você vai no culto no lar, quem é mais pratica muito por do lar, você sabe que cada um dá uma oportunidade. E no final o pastor prega. Deram oportunidade para o irmão, aí eu lá, esperei um versículo, vou falar uma palavrinha. Oportunidade para outro irmão, o outro, o meu do lado. Aí quando ia eu, pulou para o outro, aí pulou para o outro. Aí eu falei: não vai ter oportunidade. Aí o pastor levantou e falou: Flávio, você tem meia hora para falar. Eu falei 40 minutos. E eu não tinha nada para falar. Mas Deus tinha algo para falar. Deus tem algo para falar contigo. Esse culto não é apenas um convite para você começar a semana que vem, a segunda, a terça, quarta, quinta, sexta. Não, esse culto também é para você não só parar aqui, mas saber que tem uma mesa preparada para você, que você é filho, você tem acesso.
Você tem acesso para falar com Ele. E como minha sobrinha falou ontem, vai, tio, eu não ouço Deus falar. Aí eu lembrei do bispo na hora. Você fala com Ele? Eu falo. Você espera Ele falar? Não. Criança. Mas espera Ele falar. Conselho do bispo. Cacá. E ela assim, tá bom, tio. E ela queria vir embora comigo e com a minha filha. Como eu disse, foi um momento muito importante, porque foi o que foi mais importante para mim ontem, foi estar na presença da família, de poder levar aquilo que para mim é normal, poder orar pela minha irmã, poder orar pelo meu cunhado, orar pela minha sobrinha, poder orar para aqueles que a gente ama. E eu deixo essa pergunta nesta noite: o que é urgente para você? E o que é importante para você? Para mim, é fazer tudo que Deus quer de mim. Se você não sabe, pergunta para Ele, que Ele vai se revelar. Agora, se você sabe, como eu sei, tenta fazer aquilo que Ele te chamou, não só aqui na igreja, mas fora dela, não só pelos irmãos que a gente gosta, mas também pelos nossos familiares. Eu só tive 3 oportunidades com a minha irmã de sentar na mesa, e minha mãe eu não tenho mais. Então gaste o tempo com aquilo que é importante: a presença de Deus, a sua família, a sua saúde, os seus filhos, para aquele que tem, porque tudo um dia vai passar. E o que iremos deixar? Que virão. Como irão lembrar de você? Como irão lembrar de mim? Eu gostaria que você se colocasse de pé, que o grupo de louvor viesse aqui na frente. E deixo essa pergunta: o que é urgente e o que é importante para você? Sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo? Ou fazer aquilo que é urgente para você? Nessa noite, eu não sei como você tem levado a sua vida, quais são os seus sonhos. Como eu pensei que um dia que a faculdade era muito importante, é muito importante faculdade, especializar, se formar. Daniel era estudado, é importante ser um ótimo profissional para honrar a Deus, fazer o melhor na sua função. Mas o que realmente é urgente para você, o que realmente é importante? Hoje,